A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje nós vamos meditar no capítulo 12. Este capítulo 12 vai nos dizer nos versículos 1º, 2º e 3º. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deus seja louvado. Chegando neste capítulo 12 de Números, nós vamos encontrar o registro de Arão e Moisés e Miriam, irmãos de Moisés, que de repente deixam seus corações se encherem de um sentimento ambicioso e acabam por achar que, na verdade, apesar de Deus ter escolhido Moisés para ser o líder do povo, eles também tinham tal autoridade como Moisés para conduzir as pessoas. E então, a palavra do Senhor vai nos mostrar que eles se queixam uns aos outros e então eles tentam convencer-se de que verdadeiramente, assim como Deus havia elegido Moisés, eles também haviam sido escolhidos para estar à frente do governo das pessoas daquela nação. E o interessante é que imediatamente o texto sagrado nos informa que uma das razões pela qual elas acharam que Moisés havia perdido a autoridade divina era por causa de um casamento que Moisés havia feito com uma mulher que não era da nação de Israel. E logo eles julgaram que Moisés já não estava apto para estar servindo o governo do povo e agora eles, Moisés, Arão e Miriam, que deveriam assumir o governo. Então, o que nós vemos e que nos chama a atenção é que logo após esta expressão desse sentimento que havia contaminado os seus corações, a Bíblia Sagrada vai nos revelar: o Senhor ouviu. Ou seja, eles se levantam no seu interior contra Moisés e a Bíblia diz que o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Meus queridos, esta expressão ela quer nos dizer que o Senhor ouviu no sentido de que ele iria, com certeza, tomar uma providência. O Senhor iria agir a respeito desse sentimento faccioso dessas duas pessoas que, apesar de serem irmãos consanguíneos de Moisés, haviam se levantado contra a sua liderança. É interessante nós observarmos que nós vivemos dias em que as pessoas, elas têm sido revoltadas contra as suas lideranças e muitas delas têm atraído para a sua vida a ira divina, tem atraído para a sua vida a manifestação
de Deus por causa da defesa daqueles que Ele próprio levantou. É verdade que nós temos muitos líderes que são ruins, que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com as pessoas, mas nós sabemos que acima de qualquer coisa tem uma autoridade que foi constituída por Deus, o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, Deus dos deuses, aquele que coloca e tira, que levanta e também abate. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o próprio Senhor Jesus Cristo foi questionado um dia por uma autoridade política da região aonde ele viera passar alguns dias na terra, informando que ele estava diante de uma autoridade que tinha o poder de decidir a respeito do futuro da sua vida. E Jesus, ao responder, lhe diz: nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse concedida. Ou seja, aquela era uma autoridade pagã, era um líder político, e o Senhor Jesus diz: olha, você só tem poder, você só tem autoridade porque do alto foi concedida. Ou seja, porque Deus permitiu, ainda que não tenha sido o próprio Deus que a tenha escolhido para colocar lá, mas Deus permitiu que ela estivesse lá. E a qualquer momento Deus pode tomar uma decisão e pode resolver tirar esta pessoa de lá e ela não estará mais em autoridade. Então isso é o que nós vemos aqui acontecendo com Moisés, pois levanta-se Miriam e Arão contra Moisés por causa de uma decisão que ele havia tomado, e agora elas dizem: não, mas Deus não fala somente por Moisés, mas também por nós. E então o Senhor se levanta para defender o seu servo Moisés. E por que é que Deus se levanta para defender a Moisés? Nós encontramos a resposta exatamente no versículo 3, que diz: e o varão Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, às vezes as pessoas erram por se revoltarem, se rebelarem contra as autoridades. E às vezes as autoridades erram por se encher de orgulho e querer defender a si próprio. E então eles lutam com as armas humanas, com as armas carnais. Mas a Bíblia revela que Moisés era manso e era humilde. Ou seja, Moisés não ia se levantar contra o seu irmão, contra a sua irmã, que havia se rebelado contra o seu governo. Moisés iria confiar na sua intimidade, na autoridade que lhe havia sido concedida pelo Senhor. E é por isso que Deus se levanta para defender a Moisés. E uma das expressões que nós vemos da defesa de Deus a Moisés é quando ele diz assim, a partir do versículo número 5: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda, e chamou Arão, Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras,
pois ele vê a semelhança do Filho do Homem. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles e se foi. E o versículo 10 vai nos dizer que imediatamente Miriam ficou leprosa. Imediatamente ela foi consumida de lepra. Lepra era símbolo do pecado. Deus disse assim: olha, um ato pecaminoso você concebeu no seu coração quando se levantou contra uma autoridade do Senhor. Veja que o Senhor, ele diz: olha, por que você não temeu? O temor, ele diz a Bíblia Sagrada, um princípio da sabedoria. Ou seja, é o temor que leva o homem a ser sábio e a se livrar de muitos problemas em sua vida. Que o Senhor possa nos ensinar a temê-lo, a temer as autoridades por Ele constituídas e a confiar que Ele é o nosso guarda fiel. É quem nos defende das injustiças, das injúrias, pois Ele é Deus que conhece todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em o nome de Jesus.